Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar uma olhada de perto no novo plano estratégico da Petrobras. E olha, é um plano super ambicioso que basicamente tenta fazer duas coisas ao mesmo tempo. Uma aposta bem ousada, vamos combinar. E aqui está o pulo do gato, né? A pergunta que vale US$ 1 milhão. Pensa só, como é que uma empresa, que é, por definição, uma gigante do petróleo, planeja o próprio futuro num mundo que, aos poucos, está querendo deixar o petróleo para trás? É uma contradição que está no centro de tudo. E a resposta é bem interessante. E aqui a gente vê essa dualidade escancarada. É como se a Petrobras estivesse jogando em dois campos ao mesmo tempo. De um lado, a empresa está com tudo para cima do petróleo e gás, querendo tirar até a última gota de valor dos campos super lucrativos do pré-sal. Mas do outro lado, está fazendo uma aposta pesada para ser protagonista na transição energética. Não é uma coisa ou outra, são as duas, acontecendo agora. Beleza, vamos por partes para entender essa lógica. Primeiro, o hoje. A operação de petróleo e gás da Petrobras, principalmente lá no pré-sal, não é só o carro-chefe da empresa, é o motorzão, a fonte de dinheiro que vai bancar todo o resto. Pensa nisso como o combustível que alimenta o foguete da transição. E que motor, hein? Olha só esse número, quase US$ 70 bilhões. E isso só para exploração e produção. É uma grana absurda. Isso grita pra gente que o negócio de petróleo não está nem perto de ser deixado de lado. Muito pelo contrário, eles estão pisando fundo no acelerador. Tá, mas por que essa aposta tão grande no pré-sal? A resposta está aqui, ó, o custo. A Petrobras consegue tirar o petróleo de lá por menos de US$ 6 o barril. Isso é muito, muito barato comparado com a média mundial. É uma vantagem competitiva gigantesca. Cada barril que sai de lá é puro lucro, o que coloca a empresa num patamar diferenciado no cenário global. E o plano, claro, é crescer. A meta é chegar a quase 3 milhões de barris por dia lá para 2028. Ou seja, a mensagem bem clara. No curto e médio prazo, a estratégia é, sem dúvida nenhuma, produzir mais petróleo. Ponto. E de onde vai vir todo esse óleo? Bom, de projetos que são verdadeiros gigantes no fundo do mar. A gente está falando de campos como Búzios, Mero. Esses nomes são a espinha dorsal de todo esse plano de crescimento. São operações de uma escala que é difícil até de imaginar. E são elas que vão garantir o dinheiro entrando no caixa por um bom tempo. Ok, essa é a parte do hoje. Agora vamos para o outro lado da moeda, o amanhã. E é aqui que a história fica mais complexa. A empresa está pegando justamente os lucros gigantescos do petróleo para financiar a sua grande virada para o futuro, a tal da aposta verde. E essa aposta tem um número, US$ 13 bilhões. É o valor que eles planejam investir na transição energética. Claro, é bem menos que o dinheiro que vai para o petróleo, mas não dá para ignorar. US$ 13 bilhões é um sinal bem forte de que a mudança de rota é para valer. E como esse dinheiro vai ser usado? Bom, a maior parte, quase 5 bilhões, vai para uma área chamada bioprodutos. Já vamos ver o que é isso. Logo depois, uma boa grana vai ser usada para limpar a própria casa, ou seja, descarbonizar as operações atuais. E o resto se divide entre outras energias limpas e pesquisa. Destrinchando um pouco mais, o foco principal, a grande aposta imediata, são os bioprodutos. Pensa em diesel renovável, combustível de avião mais limpo, coisas assim. Ao mesmo tempo, eles também estão de olho em energia eólica e solar. E tem mais duas apostas: captura de carbono, que é algo que eles já têm algum conhecimento, e o hidrogênio de baixo carbono, que é uma tecnologia mais para o futuro. E olha só, isso tudo tem um cronograma, não é uma corrida maluca. A entrada nesses novos mercados vai ser feita aos poucos. Primeiro, lá para 2026, o foco total é nos bioprodutos. Depois, em 2028, os projetos de hidrogênio e captura de carbono começam a ganhar corpo. E só lá para 2030 e além é que as apostas mais de longo prazo, como a eólica em alto mar, devem realmente decolar. É um passo de cada vez. Ok, muito bonito no papel. Mas como é que se equilibra esses pratos todos sem deixar nenhum cair? Como a empresa consegue ser uma gigante do petróleo e uma pioneira verde ao mesmo tempo sem ir à falência? A resposta, segundo eles, é uma só: disciplina financeira. É o que amarra tudo isso. E para entender essa disciplina, a gente precisa conhecer um termo técnico, mas que é super importante: o Brent de equilíbrio. O que é isso? De forma bem simples, é o preço mínimo que o barril de petróleo precisa ter no mercado para a empresa conseguir pagar todas as contas, todos os investimentos e ainda assim não precisar pegar mais dinheiro emprestado. É o 0 a 0 da operação. E a meta da Petrobras é chegar num Brent de equilíbrio de $48 por barril.
Isso é um número bem forte. Significa que, mesmo que o preço do petróleo caia bastante, a empresa ainda consegue se manter saudável financeiramente, com fôlego para bancar todos esses planos. Dá uma baita resiliência. E para fechar essa parte financeira, tem outra meta importante: manter a dívida total da empresa na casa dos 65 bilhões de dólares. Ou seja, a ideia é não deixar a dívida sair do controle. Juntando esses dois números, o recado é claro: foco total em manter a casa em ordem enquanto se tenta essa manobra estratégica tão complexa. Então, no fim das contas, o que a gente está vendo aqui? É a Petrobras tentando trilhar dois caminhos ao mesmo tempo. É a tentativa de uma gigante do petróleo de ser simultaneamente a líder do presente, que ainda é movido a combustíveis fósseis, e também uma líder do futuro, que se espera que seja verde. E, segundo a própria empresa, tudo isso se conecta com o seu propósito oficial, que é prover energia que assegure prosperidade de forma ética, justa, segura e competitiva. A leitura que se faz é entregar a energia que o mundo precisa hoje, com petróleo, e, ao mesmo tempo, ir construindo o caminho para a energia do futuro. Então, se a gente fosse resumir tudo numa única ideia, seria esta. É um grande ato de malabarismo. Usar a grana, a riqueza imensa que vem do petróleo, para financiar a própria transformação num mundo que quer cada vez menos petróleo. É usar o passado para construir o futuro. E isso tudo nos deixa com a grande pergunta no ar, né? Será que isso é possível? Uma única empresa consegue ser, ao mesmo tempo, a potência do petróleo que abastece o mundo hoje e a vanguarda da energia limpa que vai abastecer o mundo amanhã? É uma pergunta difícil, e a resposta, seja qual for, com certeza vai dizer muito sobre o futuro da energia.